Querido irmão, querida irmã e internautas, ouviram palavra por palavra. Mas, irmãos, eu peço a permissão para que eu possa falar de alguém, de um ser celestial, que foi enviado a esta terra, para que pudesse resgatar o perdão, amor, união e tantas outras virtudes. Eu falo dele, Jesus. Jesus Cristo, ele caminhou por esta terra, ele apregoou, ele só fez o bem, ele compartilhou os céus com as pessoas. Mas, irmãos, quantos ali que ouviram a ele, Jesus? Quantos ali que caminharam com ele, Jesus? Quantos ali, irmãos, teve esta bela oportunidade? Mas, irmãos, qual foi o preço que ele pagou naquela horrenda cruz? Foi o preço dos corações odiosos, maldosos, cruéis e covardes. Porque Jesus, ele perdoava a todos, ele amava a todos. Quantos ali tiveram a oportunidade de recomeçar, de curar as suas feridas ardentes? Mas estes mesmos que pagaram um preço, que é o preço da traição. Este Jesus que ele disse: eu sou vida e vida tenho para dar. Este Jesus que estendeu a mão, irmãos, a quantas pessoas que precisavam dele. E como está no boletim, principalmente daquela mulher e outros, irmãos, assuntos que estão narrados nas Sagradas Escrituras, porque se nós abrirmos, irmãos, o Antigo Testamento, nós não encontraremos palavra perdão, outras palavras. E Jesus Cristo saiu dos céus, veio a esta terra, viveu como homem, para dar a oportunidade de nós ouvirmos a verdade e sermos os verdadeiros ceifeiros de Jesus, dele, Jesus. Agora, irmãos, será que hoje é diferente? Quantos de nós, irmãos, que ouvimos de um profeta, aprendemos dele, profeta irmão Aldo, quantas vezes, irmãos, o seu jeito meigo, ele ensinava a nós a perdoar, a amar, a valorizar, e nunca desfazer de um ou de outro. Este profeta, irmãos, que ele disse o seguinte: eu tenho muito para dar, sei para quem posso dar. Irmãos, ele disse, ele tem muito, mas como que ele, irmão Aldo, quando ele fala, e sei para quem posso dar, mas ele não pode dar para um coração cheio do ódio? Irmãos, tem pessoas que ficam doentes, porque, irmãos, queira ou não,
quando nós buscamos até mesmo a ciência para a nossa vida, e ali resume uns... Irmãos, observa o seguinte, o que é um sentimento? Ele se resume-se em prejudicar o nosso corpo. Porque às vezes eu vou guardando ressentimentos, muitas vezes naquela oportunidade eu falo, eu não aguento mais ouvir nenhum nome de fulano. Ah, se eu pudesse, e começa. São ressentimentos que vão sendo armazenados dentro do coração, irmãos, que chega a um ponto, irmãos, da pessoa, ela começar a falar coisa com coisa, enxergar coisa que não viu, que não existe. Aí começa, o ódio faz tudo isso, irmãos. Ou quando não tem o perdão, irmãos. Ou quando nós, nesta oportunidade, quando nós estamos aqui ouvindo a palavra perdão, porque, irmãos, não adianta eu falar que eu amo, mas muitas vezes eu fico voltando ao passado, às vezes em casa. A esposa, ao esposo, os filhos. Às vezes a esposa lembra algo lá do passado e fala para o marido, se você não tivesse feito isso, então ela não perdoou. Às vezes é o esposo, da mesma forma, se você não tivesse feito isso, nós poderíamos estarmos melhores. O perdão, irmãos, quando nós abrimos o coração. Por isso que a Santa Vó Rosa, ela espera, irmãos, que nós possamos mudar, curar as nossas feridas ardentes. Às vezes está cheio de crostas, de casqueiro, né? É igual machucado. Nós temos um machucado e muitas vezes tem aquela ferida ali, cria aquela crosta ali. E aí eu pego, vou tirando a casca. Penso que sarou, não sarou. Quando pensa, está melando ainda. E depois eu começo a preocupar. Está ficando pior. Porque só tinha um buraquinho, agora já estendeu a ferida. O que é? Assim é o coração, irmãos. Quando naquele momento eu estou com ódio do meu irmão, quando eu não perdoo, e se eu não naquele momento buscar a Santa Vó, eu não sei o que está acontecendo comigo, vó. Eu não era assim. Eu quero que a senhora me ajude, vó. Eu estou sentindo algo tão ruim, estranho na minha vida, que a senhora, Santa Vó, me perdoa. Eu quero ser melhor. Observa, irmãos, quando eu tenho um problema, eu quero fazer com que este problema não seja meu. E muitas vezes eu quero culpar alguém. Por isso que no boletim o irmão Aldo pede, prezados irmãos, vivemos neste mundo dias difíceis e turbulentos, é preciso termos conosco a todo instante o Espírito Consolador e o Santo Primaz. Ele fala. Porque não adianta, irmãos, muitas vezes eu falo, pastor, eu faço como o meu coração pede. O meu coração está pedindo, eu faço, pastor. Pastor, eu não guardo para outro dia não. Se eu tenho que falar, eu falo mesmo. Tem pessoas assim. E ela, enquanto ela não fala com a pessoa, ela não tira aquilo dentro dela. Isto é perigoso. Irmãos, observa o que o profeta Jeremias fala. Enganoso é o coração mais que todas as coisas e perverso. Quem o conhecerá? Quem o conhecerá? Então, irmãos, eu tenho que começar a me lapidar. Pastor, eu não sei o que está acontecendo, eu criei um hábito,
Eu tenho um hábito assim, assim. Eu peguei uma mania. Olha, irmãos, irmãs, cuidado. Quantos que muitas vezes, irmãos, eles não toleram nem eles mesmos. Quantos que muitas vezes não conseguem nem se perdoar. Porque o coração está ali, irmãos, apertado. Igual eu falei na congregação de Campinas, domingo. Um coração, irmãos, parece uma lixeira. Vai guardando tudo ali dentro. O que é uma lixeira, irmãos? A lixeira é para colocar os resíduos que não servem para nada. Às vezes eu estou fazendo do meu coração isto, do meu espírito, guardando os maus sentimentos, os ressentimentos. E muitas vezes a Santa Avó Rosa está falando: meu filho, eu quero te ajudar. Às vezes a irmã, ela não tinha um diabetes, às vezes não tinha uma pressão alta, às vezes não tinha outros motivos para ficar passando mal. E às vezes não sabe aonde que foi que conseguiu, como conseguiu aquilo. Às vezes por falta de paciência, às vezes de benevolência, de compaixão. E muitas vezes fica nervosa, fica nervoso, e ele começa a ficar ofegante. O coração fica naquele momento, irmãos, a explodir. Aí vai lá no médico, e o médico faz todo o requisito que tem que fazer, e fala: cuidado, a sua veia ou alguma coisa deu alterado, cuidado. E muitas vezes não ouve, e continua. E a Santa Avó Rosa, ela não pode ajudar o teimoso ou a teimosa, porque, irmãos, a Santa Avó Rosa, ela busca o de melhor para mim, para o Senhor, para você, para todos nós. Como no boletim fala: eu também não te condeno, vais e não peques mais. Mas muito, irmãos, esquece essa frase final. Ah, pastor, quando eu percebo, já foi. Já falei, e aí não tem como voltar mais atrás. Isto é prejudicial. E a Santa Avó Rosa dizia: quem em Deus confiou nunca se enganou. Quem em Deus confiou, irmãos, consegue se corrigir. Consegue, irmãos, realmente o que o coral cantou, o primeiro hino, irmãos: ter amor, perdoar, ter alegria, ter paz. Consegue ser realmente, irmãos, legítimos e filhos de Deus. E a falta de perdão tem trazido ruína, irmãos, não só na igreja, mas observe como está o mundo, cheio do ódio, irmãos, cheio de tantas coisas, de lascívias, de promiscuidade, de tantas coisas que vêm surgindo. E muitas vezes, sempre alguém quer encontrar o culpado. E a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo está te convidando, como diz o hino chamado de Jesus: vem, vem meu filho, vem descansar nos meus braços. Eu quero corrigir os teus fracassos. Jesus quer te corrigir. Jesus te ama. Jesus quer que você seja melhor, para quando finalizar a sua vida terrena aqui nesta terra, irmãos, pode merecer e adentrar-se à glória celestial. Quantos às vezes estão acamados em uma cama, irmãos, às vezes já tem anos, e muitas vezes ali a falta de perdão, a falta às vezes de diálogo, às vezes coisas que fica remoendo lá atrás e vem trazendo para o momento, como, por exemplo,
o moedor de cana, né? E ali ele pega uma cana e vai moer. E às vezes vai passando ali, não está nem saindo mais caldo, e a pessoa está passando aquele bagaço. E não está servindo para nada. Assim é a nossa vida. Eu vou lembrando, recordando o que falou de mim, o que fez comigo, e aí vai falando, e a minha vida vai virando bagaço. Irmãos, e a Santa Vó Rosa, e ela fica preocupada porque ela quer tanto o nosso bem. E a reunião de oração, irmãos, ela traz esta oportunidade. E eu te pergunto, como está a sua vida? Como está o seu estado espiritual? Se a Santa Vó Rosa te convidar hoje, estás pronto para ir para os céus? O seu espírito não tem mancha alguma? No boletim mostrou como se dar o perdão. Perdoar é rejeitar a ideia de desforra e retribuir o mal com o bem. É praticar o bem. É fazer com que as coisas dos céus estejam sempre presentes em minha vida. Quantos que muitas vezes precisam de um despertar, de uma sacudida, e Jesus está te convidando. Ele está te convidando. Observa, irmãos, quando Jesus Cristo fala para Zaqueu, e que naquela oportunidade, Zaqueu no meio da multidão, Jesus enxerga ali Zaqueu lá em cima da árvore. E naquela oportunidade, o que Jesus fala para Zaqueu? Zaqueu, desça daí, hoje mesmo eu vou entrar na sua casa, hoje mesmo vou curar a tua ferida. Irmãos, o que aquelas pessoas falaram para o mestre naquele momento? Mas mestre, como que tu vai entrar na casa de um pecador? De uma pessoa má, cruel, muitas vezes só olha para si, mercenário. O que Jesus fala, irmãos? São os doentes que precisam de remédio. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Olha o que Jesus fala. Irmãos, e Jesus foi, adentrou aquele lar, ceou com ele e sua família, e ali, irmãos, resgatou a vida de Zaqueu e de todos que estavam à volta. E nesta oportunidade, quantos que às vezes estão falando, o irmão Aldo às vezes está falando, eu quero entrar na sua casa, eu quero cuidar da sua vida. Pare de julgar, para de condenar, para de apontar os erros dos outros. O irmão está falando, eu quero entrar na sua casa, na sua vida. Mas alguém está falando às vezes, mas irmão Aldo, como o senhor vai entrar na casa de um pecador? De uma pessoa que fez isso? Irmão Aldo, como o senhor vai entrar na vida de uma pessoa toda torta? O irmão Aldo está falando, eu não vim chamar os verdadeiros apostólicos, porque já são meus, mas vim chamar os desobedientes para o arrependimento. Ele te convida. Olha a bondade deste profeta. Ele te convida, vem meu filho. Ele quer te ajudar, querido irmão, querida irmã. Ele quer me ajudar. Eu tenho que amar, eu tenho que perdoar, eu tenho que observar, irmãos, que o meu irmão tem mais virtudes do que defeitos. E muitas vezes eu enxergo no meu irmão, na minha irmã, só os defeitos.
mas eu não consigo enxergar as qualidades deles ou delas. A partir de quando, irmãos, de quando eu começo a perceber, a enxergar no meu irmão, na minha irmã, as suas qualidades, os seus defeitos são bem pequenininhos. O irmão Aldo, o que ele olhava a nós? O que ele percebia a nós? Irmãos, olha, é de dar emoção quando eu lembro dele. Que pai, que amigo, que companheiro. Ele sempre tinha um abraço para te oferecer. Ele sempre tinha uma palavra amiga para te proferir. Ele sempre tinha o de melhor para compartilhar contigo. O que eu quero mais? O que eu quero mais? Observa, irmãos, o hino Profeta Vencedor. Olha o que o hino fala. Tudo que ele me ensinou ficou gravado em meu coração. Por isso, ó querido irmão Aldo, não te esqueceremos em nossas orações. Quando eu ficar nervoso, quando eu sentir algo estranho saindo de dentro de mim, Santo irmão Aldo, me ajude. Me ajude, irmão Aldo. Eu estou a ponto de perder tudo por falta de humildade, por falta de paciência. Irmão Aldo, eu tinha uma saúde tão perfeita, mas por não atender o Senhor, ou ouvir o Senhor, estas coisas adentrou a minha vida. Irmão Aldo, cura a minha ferida do meu coração. Irmão Aldo, elimina da minha vida tudo que é ruim. Irmão Aldo, só em Ti eu confio, porque sei que o Senhor vai me ajudar. O Senhor é meu melhor amigo. Para finalizar, irmãos, quantos que às vezes não participam na congregação? Quantos que muitas vezes vão mudar? Eu não aguento mais. E pensa que o problema é o seu amigo de banco. Às vezes o seu colega de ministério. E vai e muda para outra cidade. O problema vai junto. Porque o problema está com ele ou com ela. O irmão Aldo te convida. Lembre-se, o maior perdão já nos foi dado naquela cruz do Calvário, pelo Divino Mestre, pagando com seu sacrifício e sua vida os nossos pecados. E hoje podemos afirmar que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo tudo fizeram e fazem para que esta família apostólica seja verdadeira unida. Ele convida, irmãos. Irmãos, veio agora. Antigamente, o apostólico, quando ele adoecia, a Santa Vó Rosa parecia que era um estralar de dedo, ela abençoava rápido. Lembra no passado como era? A nossa mamãe, o nosso papai, a nossa vovó, o nosso vovô, pedia com fé. Santa Vó Rosa, às vezes, irmãos, ia lá no pote ou no filtro, pegava a agulhida, a fé era essa. Hoje, irmãos, são poucos que morre ou falece rapidamente. A Santa Vó Rosa tem educado a muitos em uma cama, em um leito.
E ela, Santa Vó Rosa, irmãos, não quer perder a ninguém. Não quer perder. Porque ela nos ama. Quantos, às vezes nós pastores vamos fazer visita e às vezes deparamos com tantas situações, mas a Santa Vó Rosa naquele momento, ela ouve da sua misericórdia. E o boletim desta noite pede para que nós possamos observar, o perdão não é apenas um ato, mas um processo de consciência. E por objetivo cessar os ressentimentos ou as mágoas contra outra pessoa e contra si mesmo, decorrente de uma ofensa percebida por diferenças, erros ou fracassos. Aí às vezes a pessoa fala: nossa, coitada, coitado, está sofrendo. Mas é a Santa Vó que está corrigindo. É a Santa Vó Rosa que está corrigindo. A Santa Vó Rosa que está fazendo com que aquele espírito seja adornado ou ornamentado. Irmãos, para que realmente possa ter dentro dele as virtudes preciosas. Para finalizar, o hino fala: coração, por que se fecha tanto desse jeito? Por que não ter paz, não ter alegria? É mais fácil, irmãos, ter uma alegria, ter paz, ter felicidade. E a Santa Vó Rosa, nesta noite, quer te dar este presente, que cada um de nós façamos o do nosso coração, como diz o hino: morada de anjos, paraíso de luz. Guarde no seu coração, busque do alto dos céus as preciosas virtudes para o seu viver, e comece a corrigir, a buscar realmente, irmãos, que não cria dentro do seu coração, da sua vida, a ferida ardente colocada pelo inimigo. Amém. Que a Santa Vó, Santo Irmão Aldo, abençoe a todos. Convido por gentileza os que puderem a ficar em pé. Ó Santa e Bendita Vó Rosa, 174. Querido irmão, querida irmã, e internautas, este momento, ele pode ser único. E eu não posso fazer por você, pelo Senhor e pela Senhora. É cada um que tem que abrir a sua consciência, abrir o seu coração, como disse Jesus Cristo. E quando estiverem orando, se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoa-no, para que também o vosso Pai Celestial perdoe os seus pecados.
Mas se vocês não perdoarem, também o seu Pai que está nos céus não perdoará os seus pecados. Se eu tiver algo com alguém, aí eu vou levantar minha mão para orar, eu tenho que ir lá reconciliar com ele. Esta é a palavra, o irmão Aldo ensinou isso a nós. Então, irmãos, este momento eu tenho que fazer com que a minha vida esteja ligada lá, e que a Santa Voz, Santo Irmão Aldo, possa ouvir a nossa oração. Então, com fé, com sinceridade e lealdade, cada um pode fazer a sua oração. Amém. Amém. Graças te damos, Senhor Deus. 209.
Amém. Chegamos ao término de nossa reunião. Fiquei feliz, irmãos, de quase 5 anos retornar a esta congregação e compartilhar com cada um a mensagem do santo profeta irmão Aldo. Continue vindo, irmãos, que bonito, a juventude em peso, em uma reunião de oração. Isto alegra muito o reino dos céus. Que esta santa viva possa estar no seu coração, jovens, cuidando de vocês, que livra-os de tantos empecilhos, né? Às vezes coisas fáceis que aparecem, que ali esteja o protetor, Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, para estar do seu lado, jovem. A senhora, o senhor, o meu muito obrigado também, a você criança, que os anjinhos pequeninos sempre estejam com vocês, aos colegas, diáconos, diaconisas, meu muito obrigado também ao colega pastor, aos internautas, muito obrigado por estar conectado conosco, onde compartilhou junto tudo o que ocorreu no transcorrer dessa santa reunião. Aos irmãos da filmagem, são vocês que fazem com que a palavra do Santo Irmão Aldo chegue às nações deste mundo, aos corações sofridos, aos corações que precisam tanto da verdadeira liberdade. Oremos. Ó querido Santo Irmão Aldo, finalizamos mais esta santa reunião, ouvimos palavras de amor sobre o perdão, para que não haja sofrimento na vida das pessoas, para que não haja até mesmo uma condenação, mas que venha o perdão, para que todos se restabeleçam e tenham vida no Espírito, tenham a paz de Jesus, tenham o consolo do Consolador, tenham o amor do Santo Pastor, irmão Aldo. Ó Virgem Santíssima, te pedimos também em favor dos teus filhos. É momento de oração, é momento este, querido irmão, querida irmã, para que nós possamos buscar forças, coragem, ânimo para o nosso viver. Quantos ou quantas Santa Avó Rosa estão clamando pela Senhora por misericórdia? Às vezes lá em casa não está nada bom, mas a Senhora sabe, conhece, e este filho, esta filha está pedindo à Senhora, avó, para que domine, tome conta, ajude os filhos, ajude a todos eles. Nesta oportunidade te pedimos, Santo Irmão Aldo, porque sabemos que o Senhor é a razão do nosso viver, razão da nossa vida, e te pedimos, Jesus Cristo, obrigado. Foi através do teu sacrifício tão belo que nós hoje temos a oportunidade de estarmos bem, felizes com Deus. Te pedimos, Santa Avó Rosa, em favor das criancinhas, da juventude, pré-adolescentes, aos irmãos de mais idade, e que todos recebam a graça e a bênção da Senhora. Livre-os de tantas coisas que vêm surgindo. Às vezes alguém está com diabetes, com pressão alta, dor no coração e tantos outros sentimentos também enraigados no coração, e que a Senhora Avó Rosa possa o ajudar, libertar, dando a eles a saúde, a paz, tanto a material como a espiritual. Te pedimos nesta oportunidade em favor também dos internautas, em favor também do Conselho Deliberativo, do nosso ministério, e que todos nós possamos estarmos ligados à Senhora Avó Rosa. Coloca minha mão sobre esta caixa de oração. Quantos nomes foram colocados aqui? Eu não sei o que se passa na vida deles, mas a Senhora sabe, vó. Às vezes estão sofrendo, às vezes estão numa cama agora, às vezes perdeu um ente querido, às vezes Santa Avó Rosa neste momento está pedindo, porque a dor é imensa, que a Senhora leve o conforto, o consolo a todos os familiares, e que eles tenham realmente a presença de Jesus e do Senhor Profeta Santo Irmão Aldo. Te pedimos também a tantos quantos que estão sofrendo com doenças graves, doenças incuráveis, que a Senhora Avó Rosa possa ajudar. Quantos jovens, vó, que estão no meio das drogas, às vezes nos vícios de bebida, livre-o, às vezes com más companhias, que este momento, vó, é para o bem de cada um, que a Senhora possa visitar a eles, dando a eles realmente
o refrigério na alma, a oportunidade de recomeçar. Não peço somente por estes, mas por toda esta humanidade, que possa receber a paz do Santo Consolador. Santa Avó Rosa, visita também os hospitais, sanatórios, asilos e todas as casas de apoio, para que realmente ali esteja a tua presença, a presença do Santo Irmão Maldo. Peço também as bênçãos para os nossos governantes, e que todos tenham humildade suficiente para que tudo vai bem na vida da população. Ó Santa e querida Avó Rosa, vou despedir a cada um para os seus lares, que anjos e santos o acompanhem, que eles possam ir em paz, e que anjos possam sempre estar do lado deles. Santa Avó Rosa, se quando eles chegarem em casa, eles vão abrir a porta, vão adentrar, e ali estarão anjos esperando para recepcionar a cada um e ter com eles uma boa noite de paz e de descanso. Querido irmão, querida irmã e internautas, recebam com fé as bênçãos de Deus, o nosso Pai, as virtudes do Espírito Santo, as bênçãos de Maria Santíssima, de Jesus Cristo e também da nossa querida Santa Avó Rosa e do nosso santo profeta Irmão Maldo, e que essas bênçãos estejam com todos para todos sempre. Amém. Vão em paz, que os anjos o acompanhem.